capítulo 2, do versículo 1 ao 21. Todos encontraram? Josué envia 2 espias a Jericó. Essa, meus irmãos, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens espias, dizendo: Ide, reconhecei a terra e a Jericó. Foram 2 e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens, os filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Essa, sem dúvidas, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, né, meus irmãos? É lindo ver que a mão potente do Senhor está disposta a tirar você do lamaçal do pecado. Não importa tão profundo você está, onde você está, que o Senhor tem poder para curar, para libertar, para restaurar e para mudar a sua história. E não só a sua história, mas a da sua família. Porque foi isso que ele fez com Raabe. Essa mulher que era conhecida como uma prostituta, ela temeu a voz do Senhor. Ela não precisou de um profeta ir lá e pregar para ela. Ela só ouviu falar do Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho. E só de ouvir falar, essa mulher se converteu e agiu. Porque não adianta só você dizer: eu acredito, eu tenho fé, e não ter uma atitude, assim como Raabe. Raabe, meus irmãos, era uma prostituta e ela tomou essa decisão de ajudar o povo escolhido por Deus. Ela tomou essa decisão porque ela sabia o poder do Deus de Israel. Ela sabia que aquele Deus era misericordioso. Ela sabia que se ela agisse da forma correta, o Senhor ia mudar a história dessa mulher. E assim foi feito, meus irmãos. De prostituta, essa mulher foi a antecedente do rei Davi. E mais importante, ela foi ancestral do Senhor e Salvador Jesus. Ela está lá em Mateus como uma das mulheres improváveis que está na linhagem do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Olha que extraordinário, meus irmãos. E é isso que o Senhor faz. É isso que a misericórdia do Senhor faz na minha e na sua vida, meus irmãos. Porque na linhagem de Jesus só estão as mulheres mais improváveis. Está Raabe, está Tamar, está Ruth. Essas mulheres que ninguém dava nada por elas, mas o Senhor mudou a história, mudou o rumo, mudou a sua descendência. E esse Deus que fez na vida delas, Ele pode fazer na minha e na sua vida, meus irmãos. Deus não tem filho predileto, não tem. Deus tem filho que busca, Deus tem filho que age da forma correta. Deus tem filho que abandona o pecado e muda de vida. É isso que o Senhor faz com aqueles que escutam a sua voz, que obedecem, meus irmãos. Se você tem uma vida de comunhão e obediência com o Senhor, Ele não vai esquecer de você. O Senhor não esquece aqueles que dedicam a sua vida para servi-lo. Não adianta: porque que a irmã consegue as bênçãos e eu não? Você sabe o que a irmã passa para conseguir aquela bênção? Você sabe o que a irmã abre mão para conseguir aquela bênção? Você sabe as madrugadas daquela irmã orando, buscando, jejuando, orando e buscando ter uma vida de intimidade com o Senhor? Não questione, porque, como eu já falei, o Senhor não tem filho predileto. O Senhor tem filho dedicado. E o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para o filho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a pergunta é: como alguém vindo de um povo pagão, idólatra e cheio de práticas pecaminosas pode conhecer ao Deus verdadeiro? Meus irmãos, é isso que a misericórdia do Senhor faz. Ela alcança os improváveis. Porque o Senhor, quando Ele escolhe, não existe barreira, não existe pecado, não existe passado
eu já fiz tanta coisa errada. O Senhor, Ele não olha para o seu passado. Óbvio que existem consequências. O pecado deixa marcas, deixa consequências. Mas o Senhor, Ele perdoa. O Senhor, Ele muda a história. Ele muda o rumo da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é muito lindo ver o que o Senhor fez na vida dessa mulher. E mais lindo ainda é saber que esse Deus que fez na vida de Raabe, Ele pode fazer na minha e na sua vida. Porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu trouxe aqui algumas lições da vida de Raabe que pode servir para as nossas vidas. Essa mulher que esteve lá no livro de Hebreus 11:31 como heroína da fé. Olha que lindo. Olha que tremendo, meus irmãos. Ela era apenas uma prostituta. Se hoje uma prostituta já é mal falada, já é apontada, imagine naquela época, né? Imagine o que as pessoas não falavam dessa mulher. E olha o rumo da vida dessa mulher. Olha a história dessa mulher. Olha a família dessa mulher que foi salva. Porque quando eu e você buscamos, quando eu e você nos posicionamos, o Senhor não alcança só a minha vida e a sua vida. Ele alcança a vida dos nossos. E eu creio em nome de Jesus, se você está orando pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, que parece um caso perdido, eu creio que esse Deus, Ele é capaz de mudar histórias. Ele é capaz de ouvir sim orações que parecem impossíveis para mim e para você, porque nós servimos ao Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele escolhe, meus irmãos, não existe nada nem ninguém capaz de impedir o agir de Deus na vida de um escolhido. As lições que eu trouxe da vida dessa mulher, a primeira lição foi: salvos pela graça por meio da fé. Meus irmãos, foi o Espírito Santo que convenceu essa mulher que o Deus de Israel era o único capaz de mudar a história dela, capaz de salvar ela, salvar a família dela. Ela ouviu, ela teve os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Ela não fez como os demais que quis lutar, que mesmo sabendo do poder desse Deus, os demais queriam ir contra esse Deus, mas ela não. Ela se rendeu, porque não adianta só você ter fé, você precisa ter atitude, você precisa agir de acordo com a vontade do Senhor. Ah, mas eu tenho fé, irmã, e eu estou esperando no Senhor. Espere no Senhor, mas espere agindo, espere buscando. Eu não sei qual o motivo da sua espera, eu não sei qual a promessa do Senhor que ainda não se cumpriu na sua vida, mas nesse momento de espera, espere adorando, buscando, agindo, pregando para os seus, pregando para o seu vizinho, porque o Senhor que nós servimos, Ele é capaz de fazer muito mais do que nós sonhamos, porque nós servimos a um Deus misericordioso. Nós não somos dignos de nada. O que seríamos de mim e de você se não fosse a misericórdia do Senhor? Eu posso sair aqui na rua e morrer, e se eu não tiver Cristo, para onde eu vou? O que vai ser de mim, né? A qualquer momento nós estamos sujeitos a isso, porque nós não valemos nada. Mas se nós tivermos Cristo como centro da nossa vida, a morte pode chegar a qualquer instante, porque nós sabemos que o lugar para onde nós vamos é infinitamente melhor e incomparável ao lugar onde nós estamos hoje. Esse mundo é só fadiga e cansaço depois de um certo tempo, né? Muitos falam: depois da velhice a vida fica mais difícil, mas às vezes não é nem na velhice, né? Às vezes na nossa fase adulta, às vezes criança, é só sofrimento. Esse mundo não tem nada de bom para oferecer, mas se você estiver focado no que verdadeiramente importa, que é a vida eterna com o Senhor, meus irmãos, aí sim você vai saber. Paulo já falou, nós nos atentamos tanto às coisas desse mundo que nós esquecemos do principal. Nós atentamos às coisas que nós vemos, esquecemos das que não vemos, porque as que não vemos são infinitamente maiores e melhores do que as que vemos. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo, meus irmãos, diferente de Raabe, eles não quiseram aceitar que
que o Deus de Israel, ele podia todas as coisas. E quando ele determina algo, não adianta lutar. E eles lutaram e não se arrependeram como Raabe. E não tem jeito, né, meus amados irmãos? Quando a gente luta contra Deus, pode ter certeza que a derrota é garantida. Mas quando a gente luta as lutas do Senhor, quando a gente está com o Senhor na nossa vida, não existe derrota. Não existe. Pode ter sofrimento, a luta está dolorida, mas pode ter certeza que Ele garante a vitória. E se não for aqui nessa terra, vai ser na glória do lado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Fé sem obras é morta. É a segunda lição que Raabe pode deixar para mim e para a sua vida. É como eu falei, não adianta nada você ter fé e não ter atitudes. Não adianta nada você dizer que tem fé, que serve a Deus, e o seu irmão está precisando de ajuda. E eu não falo só ajuda financeira, não. Quantas pessoas dentro da igreja estão mortas espiritualmente? Você vê, você julga, mas você não tem coragem para ajudar, meus irmãos. Se você faz isso, você pode ter certeza, por mais que você diga que tem fé, sem obras, a fé não vale de nada. Você precisa agir, você precisa fazer o que o Senhor determinou para você. Ah, irmã, é um caso perdido. Meus irmãos, que Deus é esse que vocês estão servindo, que acha que a irmã não tem mais jeito, que acha que o irmão não tem mais jeito? Ah, tem 2 meses que o irmão não vem na igreja. Ah, deixa pra lá, ele não quer mesmo Deus. Meus irmãos, que Deus é esse que vocês estão servindo? Toda alma é preciosa para o Senhor. Não importa o que ele tenha feito, não importa o quão difícil ele seja, mas toda alma é importante para o Senhor. Já pensou esse irmão que saiu da igreja, morre no mundo? Você não vai se sentir culpada pela alma daquele irmão que não foi para salvação, que foi para o inferno? Olha que responsabilidade nós temos. Por isso, meus irmãos, é importante ter fé, com certeza. Mas a fé sem obras, ela não vale de nada. Você tem que agir. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira lição que nós podemos tirar: fé, aliança e nova vida. Meus irmãos, quando Raabe ela fez um pacto com aqueles espias, ela não estava fazendo um pacto com eles, ela estava fazendo um pacto com o próprio Deus. Foi por isso que a história dela mudou tão rapidamente, de prostituta para a mulher que foi conhecida como heroína da fé. Olha que extraordinário. O Senhor fez uma aliança com ela. Assim como o Senhor fez uma aliança com Abraão, assim como o Senhor fez uma aliança com Moisés, assim como o Senhor fez várias alianças no Velho Testamento, mas o único que conseguiu cumprir todas as alianças sem pecar foi o Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele. A aliança que o Senhor fez foi perfeita, foi santa, porque o Senhor Jesus é santo, é perfeito. Louvado seja Deus. Nenhum homem foi capaz de vir a essa terra e não pecar. Abraão, ele foi sim conhecido como um homem, o pai da fé, mas ele entregou 2 vezes Sara para reis pagãos por falta de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas ele adulterou, ele assassinou. Mas não foi o pecado que marcou eles, foi o arrependimento, foi a vida voltada para o Senhor. Mas teve um homem que não pecou, teve uma aliança que foi feita, a aliança perfeita. Ele que derramou o sangue para salvar a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é tremendo, esse Deus é perfeito. Mesmo nós não merecendo nada, Ele se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa linda. Um Deus perfeito, um Deus sem pecado, derramou seu sangue para salvar a minha e a sua vida, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo tão falhos, tão injustas, tão cheios de pecados, né? E tão mal agradecidos. Muitas vezes a gente, o Senhor não me ama. Quem nunca, né? Passou
passou por uma fase que diz assim: acho que o Senhor esqueceu de mim. Acho que para mim não tem mais jeito. E a gente esquece o que o Senhor fez pelas nossas vidas. A gente esquece do principal, meus irmãos. Nenhum milagre é tão grande como o Senhor tirar alguém de uma vida de pecado, do mundo, e libertar. Nenhum milagre vai ser maior do que esse. A mudança que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Porque se não for o Espírito Santo que faça, a mudança não é verdadeira. Muito se fala: mas você tem que mudar isso, mudar aquilo. Lógico que quando a gente se converte, é importante as pessoas verem a gente o Espírito Santo. Veem que a gente não é mais aquela mesma pessoa que estava no mundo. Mas a gente precisa ser moldado pelo Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, volta a ser o mesmo de antes. Só o Espírito Santo é capaz de transformar para sempre, até a eternidade. Porque se não for, meus irmãos, não adianta eu dizer para a irmã: não use short curto, não use essa calça muito apertada. Não adianta. Você tem que orar e dizer que o Espírito Santo te incomode e faça conforme a vontade dele. Não somos nós que somos capazes de mudar ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta lição da vida de Raabe: um grande pecado não é barreira para Deus, mas a sua graça não é desculpa para não abandoná-lo. Meus irmãos, o Senhor, Ele ama sim o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Muitos de nós, vamos só um deslizezinho, o Senhor perdoa, Ele é misericordioso. Meus irmãos, as marcas do pecado são devastadoras. Existe sim perdão, porque o Senhor é misericordioso, mas existem marcas que são incapazes de serem apagadas. Não podemos brincar com o pecado, meus irmãos. Não podemos brincar com aquilo que não é da vontade de Deus. Principalmente quando nós estamos numa vida de comunhão, servindo ao Senhor. Qualquer deslize, ele pode sim trazer marcas para o resto das nossas vidas. Porque é isso que o pecado faz. Ele mata, ele destrói. E não é só o pecado lá, quando as pessoas acham que pecado é só aqueles extremos. Não, é qualquer pecado. Qualquer pecado, para quem tem uma vida de comunhão com o Senhor, ele deve se incomodar. Porque nós temos sim que ser santos. Eu sei que é impossível não pecar, né? Porque nós somos seres humanos. Mas nós temos que viver sempre na vigilância. Porque é muito triste o pecado, as marcas que ele traz. E a pior de todas é a ausência do Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta lição, e eu creio que uma das mais importantes: Deus pode sim apagar os pecados, mas as suas marcas podem durar mais que uma vida. Aqui a Bíblia ela vai relatar muitos homens que pecaram contra o Senhor. Mas nós vamos ver principalmente na história de Davi, que eu acho que é um dos maiores exemplos. Ele se arrependeu de uma forma tremenda. Ele pediu para o Senhor, ele clamou no Salmo 51 para o Senhor não afastar dele a sua presença, porque ele sabia que se a presença do Senhor saísse da vida dele, não existia arrependimento e não existia salvação. Davi se arrependeu, a presença do Senhor voltou para a sua vida, mas ele sofreu as consequências na vida dele, na família dele, na descendência dele, no reinado dele. É isso, meus irmãos, que o pecado faz. Não existe, o Senhor perdoa. Perdoa sim. Perdoa, porque o Senhor é misericordioso, porque o nosso Deus é santo, né? Muitos de nós seríamos incapazes de perdoar o que o Senhor nos perdoa. Muitos de nós não sabemos perdoar como o Senhor perdoa, né? É muito difícil perdoar quando o outro te machuca. É muito difícil perdoar quando o outro toca na sua ferida, quando o outro faz algo de ruim com você. Não é fácil.
Nós somos seres humanos, nós temos dificuldade de perdoar. Mas já pensou que assim como nós temos dificuldade de perdoar os nossos irmãos, se o Senhor tivesse essa mesma dificuldade de nos perdoar quando nós nos arrependêssemos? Olha que triste. Muitas vezes a gente pensa, mas se eu me reaproximar dele, vai fazer de novo. Meus irmãos, a gente precisa limpar o nosso coração. E quando eu falo isso, eu falo por experiência própria, porque é difícil. É muito difícil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis para um convertido. É perdoar quem te fez mal. Mas é necessário, porque nós precisamos ter misericórdia dos nossos irmãos, para que o nosso Deus tenha misericórdia de nós. Porque ai de nós se não fosse a misericórdia e o perdão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Ele faz sim de nós novas criaturas. Assim como Ele fez com Raabe, assim como Ele fez com Abraão, assim como Ele fez com Davi, assim como Ele fez com Noé, assim como Ele fez com tantos outros na Bíblia. Mas as marcas do pecado, essa não dá para apagar. Raabe era uma prostituta. O Senhor mudou sim a sua história, mas ela ficou conhecida na Bíblia como a prostituta. Com certeza ela se envergonhava desse título, né? Mas infelizmente o pecado, ele deixa marcas. E muitas vezes o Senhor nos faz lembrar essas marcas, porque se nós esquecermos, nós acabamos ficando soberbos, nós achamos que nós podemos alguma coisa por nós mesmos. E nós esquecemos que não fosse a misericórdia e o perdão de Deus e de onde Ele nos tirou, nós não seríamos nada. Louvado seja o nome do Senhor. E caso você esteja vivendo a consequência dos seus pecados, lembre-se dessas 3 coisas. Ele lança sim nossos pecados nas profundezas do mar. Ele nos dá força para suportar nossos erros. E um dia todos os nossos pecados serão sim esquecidos, quando nós estivermos na vida eterna, louvando e engrandecendo o nosso Deus, meus irmãos. Olha que privilégio. Não esqueça, nada nessa vida, nada é mais especial, é mais importante. Eu quero sim, tenho muitos desejos a serem realizados, muitos sonhos, mas é a vontade do Senhor que vai prevalecer. Eu não sei se os meus sonhos são sonhos do Senhor, e se não for, glória a Deus por isso. Mas uma coisa que nós não podemos abrir mão é da nossa vida eterna. E assim como nós conhecemos esse Deus que muda, que transforma, que salva, lembre-se que muitas vezes o seu vizinho ele não conhece, o seu colega de trabalho ele não conhece, e aquele que parece para você um projeto falido, para o Senhor é uma alma valiosa. Muitas vezes nós viemos aqui, pregamos e nós esquecemos da nossa família que está padecendo, que não conhecem ao nosso Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos servir a Deus, mas nós precisamos primeiro dar um bom testemunho dentro de casa, pregar para os de casa, para depois nós virarmos missionários, irmos pregar nas igrejas, em outros estados ou quem sabe em outros países, porque a gente precisa primeiro, assim como Raabe, quando ela quis ser salva, ela pensou primeiro em quem? Na sua família. Assim nós precisamos agir também. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus e perguntar se eu poderia finalizar com uma oração. Se alguém quiser vir aqui para frente, vamos finalizar aqui com uma oração em nome de Jesus. Que não seja eu, mas seja o Espírito Santo de Deus que direcione.